Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bem-vindos ao YouTube. Eu estou aqui com uma questão que eu apliquei no simulado para advogado da União, uma questão sobre súmulas da Advocacia Geral da União, e 40% apenas das pessoas que fizeram o simulado acertaram essa questão, ou seja, 60% das pessoas que se submeteram à prova não acertaram a questão sobre súmulas da Advocacia Geral da União. O enunciado diz assim, aqui já está o gabarito para você, ó, o gabarito é a letra E, e aqui eu tenho o dado, ó, 40% de acertos, ou seja, 60% das pessoas que fizeram o simulado erraram essa questão. O enunciado diz assim, representa pensamento simulado da AGU. Basicamente, você vai ter que encontrar aqui nas letras A, B, C, D e E qual é a letra que corresponde a uma súmula válida da Advocacia Geral da União. Então você tem 4 respostas equivocadas em termos de súmula da AGU e você tem uma resposta correta em termos de súmula da AGU. Você já viu comigo aqui que o gabarito é a letra E. Vamos analisar o que é que está de errado então nas letras A, B, C e D. A letra A diz assim, a suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. A resposta aqui é que a suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a suspensão ou o cancelamento do benefício. Então, está errado porque a letra A diz que enseja, quando a súmula da AGU diz que a suspeita de fraude na concessão do benefício não enseja de plano, só a suspeita, a suspensão ou o cancelamento do benefício previdenciário. Letra B. O servidor investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, não pode desistir de estágio probatório. Sim, ele pode desistir de estágio probatório. Nós temos jurisprudência do STJ nesse sentido e existe súmula da Advocacia Geral da União determinando que é possível desistir do estágio probatório, não precisando o servidor esperar ser reprovado ou inabilitado em estágio probatório para ter direito à recondução. A letra C diz, suspensa a exigibilidade do crédito pelo parcelamento concedido, ainda que sem exigência de garantia, essa expressão, ainda que sem exigência de garantia, dá a entender que com ou sem garantia é isso que está na letra, ou seja, ainda que com exigência ou sem exigência de garantia, a garantia não pode ser imposta como condição para fornecimento de certidão positiva de débito com efeito de negativa, nós temos um equívoco aqui porque a garantia ela pode ser condição para fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa se existir garantia no que diz respeito ao parcelamento concedido. Se o parcelamento concedido exigiu garantia, a garantia é condição para o fornecimento da certidão positiva de débito com efeito de negativa. Se o parcelamento foi concedido sem garantia, a garantia não pode, nesse caso, ser condição para o fornecimento da certidão positiva de débito com efeito de negativa. Na letra D, praticamente a letra D foi dada, da decisão judicial que determinar a concessão de certidão negativa de débito em face da inexistência do crédito tributário, cabe recurso administrativo, essa letra aqui praticamente eu dei, decisão judicial, recurso administrativo, isso não existe, e a letra E, que é a correta, é facultado ao autor, a autor domiciliado em cidade do interior, o aforamento de ação contra a União também na sede da respectiva seção judiciária, capital do Estado-membro. Essa é a letra correta em termos de pensamento simulado da Advocacia Geral da União. Perceba aqui que eu trago, enquanto nota e justificativa, as súmulas para que você possa revisar. A súmula 15 diz a suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja de plano a sua suspensão ou cancelamento, a letra dizia que ensejava. A súmula 16, o servidor estável, investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido, nos termos do artigo 20 da Lei 8.112, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado a pedido. A letra C trata da súmula 17, suspensa a exigibilidade do crédito pelo parcelamento concedido sem a exigência de garantia. Esta não pode ser imposta como condição para o fornecimento de certidão positiva de débito com efeito negativa, estando regular o parcelamento com o cumprimento no prazo
das obrigações assumidas pelo contribuinte, ou seja, se não houve garantia para o parcelamento, ela não é condição para o fornecimento da certidão. Se há garantia para o parcelamento, para que o parcelamento seja concedido, então a garantia é condição para a certidão positiva de débito com efeito de negativa. A letra D, a que foi dada, súmula 18, da decisão judicial que determinar a concessão de certidão negativa de débito em face da inexistência de crédito tributário constituído, não se interporá recurso. Lá eu disse que cabe recurso administrativo, essa letra D foi praticamente dada. E a letra E é facultado ao autor domiciliado em cidade do interior o aforamento da ação contra a União também na sede da respectiva seção judiciária, capital do Estado-membro. Eu não considerei uma questão difícil, inclusive teve aqui uma letra que foi praticamente dada em termos efetivos de prova, ou seja, não cabe recurso administrativo de decisão judicial. Praticamente aqui quem se submeteu ao simulado ficou entre 4 alternativas. A letra C, que diz que, ainda que sem exigência de garantia, que dá a entender que com ou sem garantia ela não pode ser imposta para a condição de fornecimento de certidão positiva, foi o que pegou muita gente. A letra correta é aquela que existe transcrição ipsis literis da súmula da Advocacia Geral da União, exatamente a súmula de número 23. Então, vai uma dica para você que vai fazer os concursos da Advocacia Geral da União: estude as súmulas da Advocacia Geral da União. Está aqui uma questão que, embora não tenha sido uma questão difícil, pegou aí 60% das pessoas que se submeteram ao simulado, com apenas 40% de acerto. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.